Tem aquela história do cara muito bonzinho, você já ouviu falar? Não, mas esse sempre se Esse sempre se Na minha vida, quando eu tentei ser bonzinho, não tem uma história de sucesso pra contar. Que desespero é esse de uma pessoa que você acabou de conhecer, você já sair fazendo tudo por ela? Antes desse corte continuar, eu quero te convidar a participar de uma jornada épica de desenvolvimento pessoal masculino como tu nunca viu antes aqui no YouTube, que vai acontecer lá no meu canal pessoal. Clica no primeiro link da descrição, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu sou John Lucas, criador aqui do canal Caminho Alpha, e eu te vejo lá em breve. Agora, vamos continuar. Tem aquela história do cara muito bonzinho, você já ouviu falar? Porra, não, mas esse sempre se fode. Esse sempre se fode. Na minha vida, quando eu tentei ser bonzinho, não tem uma história de sucesso pra contar. Como que você descreveria o bonzinho? Ah, Mari, Mas você tem pode ser N numa coisas. frase. Puta, o bonzinho é ser sempre uma frase, aquele prestativo 100% pra qualquer hora. Perfeito. Aí olha só que interessante. Geralmente, o santinho, ó. Santinho. O bonzinho. É. É também parecido, né? Ah, muito. O bonzinho, geralmente ele se ferra por causa dessa entrega demasiada, né? Só que olha só que interessante, que desespero é esse de uma pessoa que você acabou de conhecer, você já sair fazendo tudo por ela. O cara que é bonzinho, ele só tá me mostrando o quanto carente ele é. E não porque ele é intenso, porque essa é a desculpa do século, né? Eu sou intenso. Não, você não é intenso não, querido. Você só não sabe medir o que você deve fazer por uma pessoa que você acabou de conhecer. No fundo, você tá conhecendo uma pessoa que você não sabe quem ela é, se ela realmente está contigo, se ela merece a sua entrega. Então, o bonzinho, no fundo, ele não sabe o que ele merece, ele não sabe o valor que ele tem. Por isso, ele se entrega tão rápido para uma pessoa que ele não sabe quem é. Mas às vezes o bonzinho não é carente. No meu caso, não era assim. Vou falar, o meu caso era assim, ó. Eu sempre fui um cara que eu nunca namorei muito na vida. Nunca namorei pouco na vida. Sempre fui muito contra, principalmente na adolescência, muito mais novo, porque eu achava que eu tinha que voar muita coisa. Entendeu? Então, assim, nunca fui de enganar. A diferença é o seguinte, quando chegava no momento que queriam namorar comigo, eu falava, eu não tô nessa vibe. E sempre joguei a real. Falei, ó, não tô nessa vibe de namorar. Não namoro, não tô nessa vibe. Boa Pô, postura, mas eu quero namorar com você. Então não sou eu. Beleza. E aí, quando você vai passando a vida, você vai fazendo tanta coisa, você fala assim, caramba, eu deixei essa pessoa passar, eu deixei essa outra pessoa passar. Você começa a olhar assim e fala... Aí, de repente, você encontra uma... Acho que tá dando eco de alguma coisa, som de alguma... Será que é aqui? Eu vou depois ver os comentários. Quando você pega e às vezes você fez tanta coisa na vida que você fala assim, você encontra uma pessoa legal e você fala, pô, vou ser bonzinho. E aí, às vezes, você se fode. E aí, não era... É isso que eu tô te falando. No meu caso, não era carência. É que eu sabia tudo que eu fiz lá atrás, que eu falava, meu, eu vou dar uma tirada no pé, porque, tipo assim, senão vai cagar. E aí, você fala... E aí, acho que esse era o erro. Você fala, você pensa assim, analisa e fala assim, como é que você vai fazer pra isso dar certo? Ah, já entendi. Eu tenho que ser totalmente ao contrário de tudo que eu fiz. E aí, se torna bonzinho. Se compensa. Isso aí é uma coisa que eu falo que é uma lei da compensação. Que é o quê? Pô, tive um relacionamento no passado que eu não era esse cara. Eu dei meus vacilos e eu tenho consciência disso, né? E geralmente os homens têm um senso de autorresponsabilidade muito grande. Eu tenho consciência dos erros que eu cometi no passado. E aí, dessa vez que eu encontrei uma pessoa legal e eu sei que eu já perdi oportunidades antes, eu vou valorizar, então eu vou fazer tudo diferente, não é? Só que isso, na realidade, está sendo guiado por um sentimento de culpa. Onde eu olho para trás, para o meu passado, e eu me culpo por coisas que eu fiz ou deixei de fazer e acabei perdendo alguém. E por isso, agora, eu decido fazer tudo diferente. Aí, nessa de fazer tudo diferente, o que eu faço? Eu enfio a cabeça. Eu não faço com consciência. Eu faço demais. E nessa de fazer demais é a compensação. E eu digo que esse é, inclusive, um dos maiores motivos de pessoas entrarem em relacionamentos tóxicos. Por quê? Quando eu quero compensar uma coisa que eu fiz lá atrás, eu começo a querer me dedicar muito para uma pessoa e às vezes eu não enxergo que essa pessoa ela não está muito alinhada com quem eu sou. E aí eu começo a querer consertar a pessoa, eu começo a querer servir a pessoa mais do que eu deveria. Porque eu acredito, sabe, Alan, que quando você está num relacionamento sério, ou seja, sei lá, um namoro que já está bem avançado, um noivado, um casamento, enfim, um envolvimento maior, é que você vai servir essa pessoa. Você vai ser essa pessoa que colabora, né? Que soma na vida da outra pessoa e vice-versa. Só que quando você tá ali numa etapa de sedução, é um momento de avaliação. Isso é verdade. Entendeu? Então não é nessa hora que você tem que compensar o que você fez no passado, sacou?
Então, assim, isso às vezes vai variar um pouco do que foi que a pessoa errou no passado. O que é que essa pessoa fez lá que ela tá querendo compensar, que ela tá querendo fazer diferente. E aí entram alguns detalhes. Às vezes é um cara que. Por exemplo, olha isso que eu vou te falar. Eu já tive um mentorado, ele me procurou, ele não conseguia emagrecer. Você vai entender isso que eu tô te falando agora. Ele não conseguia emagrecer, ele me procurou por 2 motivos. Primeiro, ele não queria trair a mulher dele. E segundo, ele não conseguia emagrecer. E como eu trabalho com mudança comportamental, então ele trouxe a questão da autoestima dele ali, né? Do físico também. E aí, olha só que interessante, ele tinha tido um casamento. Há 7 anos atrás, ele teve um casamento que ele traiu a esposa dele. E foi humilhado em praça pública. Assim, sabe? A família inteira ficou sabendo, todo mundo excomungou ele, perdeu amigos, os cunhados que eram amigo dele, todos escotearam ele, enfim. Cagou com a vida do cara. E ele se prometeu que ele nunca mais ia fazer aquilo. Tinha sido muito feio a traição que ele cometeu. Ele separou, obviamente a mulher se separou dele. E ele sofreu muito. Alguns poucos meses depois, ele conheceu a atual esposa dele. E começou a se relacionar e tudo mais. E aí, o que acontece? Ele falou assim, Mari, eu tenho vontade de trair. Até agora, eu me seguro. Mas eu sei que eu posso fazer isso a qualquer momento e eu não quero. E tem situações que, assim, eu tenho medo de quando ver já foi. Sabe? Aquela coisa de não aguentei. Beleza? E a outra coisa que ele queria, aí eu vou relacionar agora com a parte do emagrecimento. Escafuncha. O que é que aconteceu? E a gente descobriu o quê? Quando ele traiu a ex-esposa e passou por toda aquela dor e humilhação, aquilo foi tão profundo pra ele que ele se prometeu que ele nunca mais iria trair alguém. E quando ele começou a se relacionar com a atual esposa dele, ele começou a se engordar pra ficar bem feio e nenhuma mulher dar mole pra ele, porque assim ele não iria trair. E ele se colocou obeso, com 180 quilos. Você é louco. E ele era lutador de boxe. Caraca. Então, é o que a gente chama de autossabotagem. Isso é uma compensação. Eu fiz tanto uma coisa lá atrás que eu não quero mais fazer de novo. Aí, o que eu faço? Eu faço tudo que for necessário, inconscientemente, tá? Isso aqui é inconsciente. Eu faço tudo que for necessário pra cumprir a minha promessa. Porque aquilo foi muito ruim pra mim. Então, aí é nessa que os homens entram em relacionamentos tóxicos. Assim como ele acabou com ele mesmo, ele poderia estar aceitando uma mulher pisando na cabeça dele. Porque, não, agora eu tenho que ser bom. Entendi. Mas você concorda comigo que quando a gente tem essa história do cara bonzinho, que nem você falou... Pois você pega meu brilho, caiu bem no teu pé. Tá aqui. Por gentileza. Peraí. Esse é legal, hein? Brilhozinho, gente. Mas deixa eu entender uma coisa, assim... Mas, ó, por que a gente tem tanta história de não sucesso nesse que você falou do cara bonzinho? Por que é uma coisa que realmente a mulherada não gosta? Primeira coisa que roda na cabeça de uma mulher quando ela vê o cara bonzinho demais... Vamos dar aquele exemplo que você falou. É o cara que faz muita coisa pela mulher. Aí, geralmente, é o cara que ele vai virar Uber, ele começa a dar um monte de presente, ele sempre tá disponível. Tudo que a mulher faz, ele quer. Esses pontos aqui que eu falei, disponibilidade. Fazer tudo que a mulher quer. E nunca discordar dela, ou seja, tudo que a mulher fala, ele aceita, tudo que ela pede, ele baixa a cabeça, toda a opinião dela, ele concorda e por aí vai. Esses principais pontos aqui fazem a mulher, principalmente, enxergar o bonzinho como fraco. Por quê? Porque se a minha disponibilidade é 100%, eu nunca nego o que você me pede. Eu dou tudo o que você quer. E a minha opinião é sempre igual à sua, eu nunca tenho coragem de falar não ou de discordar, logo, essa mulher olha e fala, pô, esse cara, ele não é autêntico. Esse cara, ele não sabe se posicionar. O que a mulher sente é um homem frágil. Por quê? Porque a verdade é que a nossa humanidade, enquanto humanos, nós somos falhos. Nós temos fraquezas, nós temos defeitos, nós erramos. E aí, quando o bonzinho ele quer fazer de tudo pra tudo sair perfeito, a intenção do bonzinho é o quê? Eu quero que tudo saia perfeito. Essa intenção de sair tudo perfeito desumaniza, desconecta. A mulher fica até desconfia desse cara. Porque é perfeito demais pra ser verdade. Então gera uma desconfiança também. E a fraqueza, principalmente no ponto de tudo ele concordar, tudo que ela pedir ele ceder, tudo que ela falar ele baixa a cabeça. A dificuldade de se posicionar, de falar não, resumidamente falando. Por quê?
Porque a mulher, ela sabe que o cara, ele, com certeza, alguma coisa ele tem de diferente nela. Alguma coisa ele discorda nela, com ela. Só que se ele não tem coragem de falar, é o que falta nele? Coragem. E aí o cara escuta, às vezes, opiniões diferentes e tudo mais, e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Isso vira uma bola de neve desse tamanho que lá na frente explode. Se o relacionamento perdurar. Mas, entende? No início, essa mulher olha pro cara como um cara frágil, sem coragem, sem posicionamento, e ela ainda sente desconfiança nele, porque não parece real. Várias empresas, por exemplo, para você ter noção, várias empresas, para humanizar às vezes um marketing, ele deixa um erro que sai ali. Para quê? Para a pessoa olhar e falar assim, não, tem uma pessoa fazendo, não é só máquina. Então, o erro, ele humaniza, o erro, ele também conecta. A gente fala assim, é real, então, essa pessoa, ela não tá mentindo para mim. Parece que é muito falso quando é tudo muito perfeito. Entendi. Aí ela pensa, pô, se esse cara, ele não tem coragem nem de expor a opinião real dele, e mulher testa, tá? De às vezes pedir coisas absurdas. Como é que ela testa? De pedir coisas absurdas, ou de falar posicionamentos às vezes muito rigorosos, a ponto de que, tipo assim, se o cara concordar com isso aqui é porque ele é muito trouxa. Às vezes até meio inconsciente, tá? Muita mulher faz isso até de forma inconsciente. É a forma da mulher ir testando. Você já nunca viu? Tem até uns memes que rola aí na internet de vez em quando. Eu testando a paciência do meu marido até ele explodir. Sim. Por quê? O cara vai deixando, às vezes, um assunto que já passou. Ela insiste em ficar voltando. Ou um assunto que ele sabe que aquilo que ela tá falando magoa ele e ela insiste em falar. E ele não se posiciona e virar e falar assim, olha, esse assunto aqui ele já encerrou. Eu já falei pra você que eu não quero que você fale mais sobre isso, porque isso me dói. Isso não me faz bem. Então, a partir de hoje, eu gostaria que você não tocasse mais nesse assunto. E não, sabe, sendo grosseiro ou atacando a mulher, nada disso. Mas é se posicionando de, olha, isso aqui me faz mal. Porque se a mulher quer ficar com você e insiste, às vezes, em falar uma coisa que te faz mal, que merda, né? Uma mulher que não se importa em falar coisas, em trazer comportamentos e conversas que te fazem bem. Você verbalizou que você não se sente bem com aquilo. Só que aí entra um dos outros problemas que a maioria dos homens tem. Não consegue falar o que sente. Não consegue falar o que realmente pensa. De chegar e falar assim, olha, isso aqui me dói. Isso aqui me incomoda. Geralmente, o que a gente faz? Isso inclui nossas mulheres também, né? Principalmente. É reclamação. Ao invés de verbalizar que não gosta e como que gostaria de ser tratado, não. Reclama, reclama, reclama. E a reclamação, ela é antissedutora, ela afasta. Né? Vai criando distância no casal. Vai ficando chato. Sabe? Toda hora é reclamação, que porra, e não aguento, a vida vai ficando pesada. Então, o cara que ele não consegue falar o que ele sente, pra chegar pra mulher e falar assim, olha, isso aqui, quando você toca, por exemplo, vou te dar um exemplo prático aqui, tá? Eu tenho mentorados que estão em relacionamentos e eu ajudo eles a fazer a manutenção e chegar em alguns objetivos dentro do relacionamento. Da mulher, por exemplo, às vezes trazer exemplos. Quando tá acontecendo aqui uma situação, meu ex-namorado fazia não sei o quê. Tocar o passado, sabe? Uhum. Comparar, às vezes, né? Fala, ou, o fulano me dizia isso mesmo. Citar o cara do passado, citar o ex no meio da conversa com ele, e ele deixando. Não. Então, nessa, a mulher tá falando assim, ele não se importa que eu fale de outros homens. Sacou? E eu falo, não. Aí eu falei pra ele, falei assim, ó, você vai virar pra ela e vai falar assim, ó, eu não aceito. Essa frase aqui é maravilhosa e libertadora. Eu falo pros homens aprenderem a usar, eu não aceito isso aqui. Então, vira pra ela e fala assim, olha, eu não aceito que você fale e fique trazendo comentários sobre os seus ex-namorados. Eu não tenho nada com isso. Por quê? Porque ele é inseguro? Porque a mulher, né, as carrancas por aí vai adorar falar assim, porque o cara é inseguro. Não, querida. É porque é uma falta de respeito. Se ele fizesse o mesmo com você também. Ficar falando do seu passado, de outro envolvimento que você teve, o que vocês faziam, deixaram de fazer, ele não te perguntou nada. Então, é difícil. Eu sei que para muitos homens é difícil eles se posicionar, saber falar não. Trazer, sabe, um posicionamento firme, assim, pra não deixar aquilo continuar. Só que aí, ao não fazer isso, a mulher vai vendo que ele não tem essa firmeza de quem ele é, do que ele aceita, do que ele não gosta, principalmente. Porque, às vezes, os caras gostam de uma coisa, ele até sabe que gosta, mas ele não sabe falar quando não gosta. E acha que vai desagradar, e a mulher vai deixar de gostar dele.
Muita gente que me acompanha sabe que eu tenho um daqueles clássicos canais de cortes de podcast, onde você pega um pedaço do podcast completo e faz vídeos menores, mostrando apenas as partes mais importantes. E muita gente me pergunta também quanto a gente ganha com as visualizações, ou se a gente já ganhou muito dinheiro. Bom, para esclarecer essa dúvida de vocês, vou apresentar exatamente quanto a gente ganhou em um mês monetizado. Se você for no primeiro link aqui da descrição, acabei de colocar o vídeo onde apresento certinho as nossas métricas e quanto ganhamos.